Oi, você, bom dia. Como você está? Espero que bem, na graça do nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Hoje eu estou num lugar um pouquinho diferente. Estou aqui na companhia das minhas coleguinhas. Elas são tão mansinhas. Estou aqui com as minhas meninas. Essas galinhas, gente, elas são um xodozinho, né? Nosso. E são galinhas de estimação mesmo. A gente só colhe os ovinhos. Então, elas ficam assim no pezinho da gente, querendo conversar, querendo alguma coisa. E aproveitando que nós estamos aqui hoje, deixa a minha Bíblia aqui, menina. Eu resolvi gravar o vídeo, né? Pra gente não ficar atrasado. Então, hoje estamos Esse é o Pedro. Estamos no dia de número 112. E hoje nós vamos... cadê minha cola? Vamos de 2 Samuel, capítulo 14 e 15. 2 Samuel, capítulo 14 e 15. E Lucas, capítulo 17, do 1 ao 19. Da outra vez, nós vimos 2 Samuel, capítulo de número 13. Nós vimos aí Amon, o filho de Davi, que acabou achei que tinha chegado alguém. Acabou por violar a sua irmã Tamar e seu irmão Absalão não ter ficado satisfeito com o que aconteceu. Depois de 2 anos veio a tramar aí a morte do próprio irmão. E com isso, né, eles fogem, porque Davi fica irado com isso que aconteceu, com toda a razão. E ele meio que corta um pouco o laço, né, com o seu pai. Na verdade, um período de 3 anos, não 2. E aí, de repente, Davi resolve que não vai perseguir mais ao filho. E aí chegamos ao ponto de hoje, o capítulo de número 14. Nós temos aí Joabe, né, que era um comandante da guarda aí. E Joabe, ele percebe o quanto Davi, ele estava ali angustiado com o fato dele não ter contato com seu filho Absalão. E queria de alguma forma que eles reconstruíssem essa ponte aí que foi quebrada pelo erro de Absalão, né? Pela lei de Moisés, ele estava apto a fazer, ora assim, a vingar aí o seu irmão, mas eu não sei como que a lei era aplicada com pessoas da mesma família, né? Mas se a gente for ver pelo olho por olho, dente por dente, pela lei de Moisés, ele está habilitado, né, a fazê-lo. O porém é que Davi queria reconstruir essa ponte, mas ao mesmo tempo, como rei, ele se via naquela posição de como que eu vou fazer isso, como que eu vou de repente mudar minha opinião. E o capítulo de número 14 vai mostrar aí pra gente esse conflito interno sobre o destino aí de Absalão. O rei deseja aí retornar à volta do seu filho, mas ele não sabe como lidar aí com essa consequência do pecado. Se ele tivesse brigado ou já comentado com Amon antes, já tivesse repreendido
anteriormente lá, quando estava a história de Tamar, não tinha acontecido isso que aconteceu, né? Mas, enfim, às vezes você é conivente com algumas coisas e você acaba trazendo consequências para sua própria vida de coisas que você não corrige. E o pecado, ele tem que ser corrigido. O que é errado tem que ser falado, tem que ser mencionado. Você não pode... a palavra fala em Mateus, capítulo 7. Ela fala que não julgueis para não serem julgados. Mas você deve e pode e deve denunciar o pecado. Você não deve ser conivente com o pecado. Você tem sim que falar sobre. Você tem sim que denunciar o que é errado. E no caso ali, por mais que fosse filho dele, era um ato errado o que Amon estava fazendo. Tá chovendo? Não, são as folhas da bananeira com o vento. E aí, Joabe, então, ele tem uma estratégia na mente dele. Ele vai fazer, assim como o profeta Natan, uma parábola, para que aí o rei Davi possa refletir ele próprio sobre o que aconteceu e chegar aí a reconsiderar a postura dele como rei, visto que ele queria que o filho retornasse, mas ele não sabia como colocar essa situação. Então aí, a grande questão que a gente vai ter aqui nesse capítulo é que Absalão vai voltar, mas reconciliação sem arrependimento realmente pode restaurar um relacionamento quebrado? E ele volta fisicamente, mas a distância do relacionamento do pai com o filho é nítida. Ela permanece. Então, às vezes, o perdão formal, ele não vai trazer certeza de que as pessoas realmente estão reconciliadas, que elas realmente estão arrependidas ou que aquilo ali é genuíno. Aqui a gente vai ver a respeito de perdão, mas mais que isso, perdão sem arrependimento funciona. E aí a gente vai trazer consequências a essa relação que já era complicada, ficar mais frágil ainda. E aí você vai ver, essa passagem vai nos mostrar sobre a graça, a justiça e o risco aí de decisões apenas para aliviar aí as consequências que iam vir de qualquer jeito, né? Como a gente sempre fala, a semeadura é opcional, mas a colheita é fato. Vem para todos nós. Então, bora para essa jornada? Capítulo de número 14. Caiu água aqui no meu... Deixa eu limpar. Capítulo de número 14 de 2 Samuel vai dizer assim: percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão. Peraí que travou. Agora foi. Então ele resolve contar uma parábola, Joabe aí a Davi, sobre a mulher de Tecoa. Olha só. O rei começava a inclinar-se para Absalão. Então ele começava a querer que Absalão retornasse. Mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo, e sê como mulher que já há muitos dias está de luto por algum morto. Fica triste mesmo, muito triste, muito triste. Põe roupas aí de luto, roupas pretas, e nem se arruma não. Fica simples. Apresenta-te diante do rei e fala-lhe tais e tais palavras. Eu vou te orientar. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: salva-me, ó rei. Então ela recebe essas instruções e vai aí para essa história fictícia de uma viúva que tinha filhos. Olha só. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, já falei,
5. Perguntou-lhe o rei: que tens? Ela respondeu: sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha tua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Um feriu o outro e o matou. E eis que toda a parentela se levantou contra tua serva, e disseram: dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos em vingança da vida de quem ele matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome nem sobrevivente na terra. Então, assim como na história de Davi, alguém matou alguém, os irmãos, um irmão matou o outro, um ficou vivo, e os descendentes da família queriam esse irmão para que fosse vingada a morte de um dos filhos. Verso 8. Disse o rei à mulher: vai para tua casa, e eu darei ordens a teu respeito. Disse a mulher tecoita ao rei: a culpa, ó rei meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei, porém, e o seu trono sejam inocentes. Disse o rei: quem falar contra ti, trazendo a mim, e nunca mais te tocará, disse ela. Ora, lembra-te, ó rei, do Senhor teu Deus, que os vingadores do sangue não se multipliquem a matar e exterminem meu filho. Respondeu ele: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos do teu filho. Então disse a mulher: permite que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei, meu senhor. Disse ele: fala. 13. Prosseguiu a mulher: por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois em pronunciado o rei esse juízo, condena-te a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Por quê? Porque quando ela fala que poderia cair sobre ela, ele fala: olha, fica tranquila, não vou deixar acontecer nada com você. E quando é com Davi, Davi fala que ele vai proteger o filho e a mulher. Agora com o próprio Davi, ele quer tirar a vida do próprio filho. E ela questiona ele: por que para você o juízo é diferente do que você colocaria para mim? Porque temos de morrer e somos como águas derramadas na terra, que já não se podem juntar, pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de tua presença. Se vim agora falar estas palavras ao rei, meu senhor, é porque o povo se atemorizou, pois dizia a tua serva: falarei ao rei, porventura se fará segundo a palavra da tua serva. Porque o rei atentará para livrar a tua serva da mão do homem, que intenta destruir tanto a mim como a meu filho na herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Respondeu a mulher: pois fale o rei, meu senhor. Disse o rei: não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? Respondeu ela: tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque
porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele quem ditou à tua serva todas essas palavras. Então ele sabia que o próprio Joabe havia programado aquilo ali para ele, mas ela lembrou ele que, independente disso, ele era o rei, então o que ele dissesse seria lei, independente aí de ser Joabe que tinha tramitado aí essa questão. Para mudar o aspecto desse caso, foi que o teu servo Joabe fez isso. Porém, sábio é meu Senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Então, realmente, Joabe tramou aí, vendo que Davi sempre estava triste, e acabou conseguindo aí convencer Davi de que ele deveria dar uma chance para Absalão. Então o rei disse a Joabe: atendi ao teu pedido, vai, pois, e traze o jovem Absalão. É isso que você quer? Traz aí então ele. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: torne à tua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Então ele retornou, para lá, porém eles não haviam se encontrado ainda. Joabe traz ele de volta, mas ele não pode ver o rei diretamente. Olha só, a beleza e a vaidade de Absalão. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por tua beleza. Então ele era um homem bonito. Absalão era um homem diferente. Lembra o que aconteceu com o último homem bonito que o povo viu? Saul. Saul era um rei muito bonito. E aí acabou se tornando rei. A palavra fala aqui que devia ser uma beleza ímpar mesmo, porque a palavra vai dizer aqui, da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele nenhum defeito. Então devia ser um cara bonitão mesmo. Quando cortava o cabelo, e isso se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, o seu peso era de 200 ciclos, era um cara bem cabeludão, cabelo grande. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Esta era mulher formosa à vista. Então ele teve 3 filhos. E uma das filhas, ele colocou aí o nome da sua irmã, Tamar. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei, ele retornou, mas sem poder estar ali diante do seu pai. Mandou ele chamar Joabe para o enviar ao rei. Porém, ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Então disse aos seus servos: vede ali o pedaço do campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide, metei-lhe fogo, e os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço do campo. Então a ideia foi incendiar o campo de Joabe. Simples assim. Só porque Joabe não quis enviar ele para poder ver o rei. Então ele resolveu que ele ia fazer vingança com as próprias mãos. Tacar fogo no campo de cevada de Joabe. E assim os seus servos fizeram. Então Joabe se levantou e foi. Aí Joabe
se levantou e foi à casa de Absalão e lhe disse: Por que meteram fogo ao teu servo no pedaço do campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe: Mandei chamar-te dizendo: Vem cá, para que te enviei ao rei? E disse-lhe: Para que vim de Jesus? Então assim, tá, beleza, eu taquei fogo nas suas coisas, mas eu quero saber para que você mandou, foi você que tramou para eu vir para cá e com que sentido, com que intuito? Agora, pois, eu quero ver a face do rei, eu quero encontrar com meu pai, né? Se há nenhuma culpa, você trouxe eu, mas você acha que eu estou errado, então me mata de uma vez, o que eu estou fazendo aqui? Então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou e inclinou-se o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Um beijo, mais um beijo sem reconciliação. Quase que um Judas aí, que eu vou falar para você, hein? A intenção de Absalão nunca foi reconciliar. E primeiro que ele retornou à força. Joabe mandou trazer. E depois que ele não tinha, como eu falei, uma real vontade de se reconciliar com o pai. Uma coisa é ele se procurar o pai, outra coisa é as pessoas irem atrás dele. O pai sempre estava com o coração pensando no filho. Todo pai pensa no filho, é fato. Mas esse filho não pensava no pai. É a história que a gente tem de muitos filhos aí, né? Às vezes o que uma mãe ou um pai faz por um filho não é o que um filho faz por um pai. E a Bíblia retrata basicamente isso mesmo. Capítulo de número 15, a gente vai ver aí a traição de Absalão e a resposta aí que Davi vai dar aí a seu filho. Imagina aí, Davi já reconstruindo esse reino sólido, venceu batalhas, conquistou o povo com lealdade, caiu na graça das pessoas e de repente ele tinha que fugir agora. Por quê? Porque esse filho, como eu falei, ele começa a conspirar para querer o trono. Ele vai orquestrar um golpe para tomar o trono de Israel das mãos de Davi. E vai manipular o povo, vai trazer uma crise ali dentro do reino, enfim. Mas o que será que leva um filho a trair o pai? O que leva um rei se ver forçado a fugir aí da sua própria casa, da sua cidade? Vamos então agora mais uma vez entender aí sobre liderança, sobre traição, sobre confiança. Eu vou falar para vocês que mais é sobre confiança em quem não merece confiança, porque Absalão, né? Como eu falei em Mateus 7, não julguei-se, mas a gente não consegue, gente. A gente acaba dando a nossa opinião, como eu falei. Opinião todo mundo tem, mas a gente não pode colocar que a nossa verdade é a certa e a que a pessoa fez foi o errado. Vamos aí então, seguindo, e ver aonde vai desmoronar aí essa situação aí. Capítulo 15. Revolta de Absalão e fuga de Davi. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, o chamava Absalão a si e dizia: De que cidade és tu? Respondia: De tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e reta, porém não tem quem te ouça da parte do rei.
Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que tivesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Dessa maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para o juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Quem era juiz, quem podia julgar a causa quando havia um rei, era somente o rei. Então, os problemas eram levados diante do rei. Não tinha um tribunal como existe hoje, mas o rei era quem julgava. Fazia isso às portas da cidade. Então, às portas das cidades aconteciam as compras de mercadoria, os acordos legais, os negócios eram feitos às portas da cidade. E lá, Absalão começou a induzir essas pessoas que estavam levando reclamações para o seu pai, e aí orquestrou de alguma maneira que ele poderia estar julgando a causa das pessoas, E aí as pessoas acreditavam naquilo ali, porque afinal de contas ele era um dos descendentes de Davi. Vai que, sei lá, o pai de repente deixou o filho ali para isso. Então eles achavam que estava tudo ok. Lembra que no versículo 1, não sei se você reparou, do 15, vai dizer que ele adquiriu carruagens, cavalos e homens. Então ele adquiriu carros, cavalos e uma escolta. Ele estava se preparando para a guerra, estrategicamente se posicionando para ganhar as pessoas, para poder lutar a seu favor. Então essa falsa promessa dele fazer a justiça aí para ajudar as pessoas ajuda ele a orquestrar o golpe contra o seu próprio pai. Capítulo 7, versículo 7. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: Deixa-me ir a Hebrom e cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque até então ele estava ali diante dos olhos do pai e morando ali de favor com o pai. Mas quando deu 4 anos, por mais que ele não estivesse sempre ali, eles se reconciliaram com um beijo, lembra? E ele tenta induzir aí o pai de que ele ia cumprir um voto, um pretexto religioso aí, para que ele pudesse fazer aí o que ele realmente queria. Porque morando em Gessur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Até parece, complicado. Então lhe disse o rei: Vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Ele liberou. Ele não sabia, não tinha como saber, enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão é rei em Hebrom. Então ele os orquestrou aí com alguns aliados que ele fez em outras tribos, quando ele chegasse a Hebrom, que ele seria rei daquele lugar. De Jerusalém, então, foram com Absalão 200 homens. Então ele já tinha uma galera, uma patota aí, que estava a favor dele. Lembra que ele estava julgando algumas causas lá nos portões, Então, ele tinha um pessoal que ele conseguiu adquirir confiança nele. Porém, ia na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Eles convidou simplesmente as pessoas estavam indo porque tinham afeição com ele, porque simplesmente ele fez algo por elas, mas elas não estavam muito cientes do que estava acontecendo. Também Absalão mandou vir Aitofel, marca esse nome, o Gilonita, do conselho de Davi da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata
e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Então, ali, enquanto ele estava ali, ele até ofereceu sacrifícios. Lembra que ele falou para o pai dele que ele fez um voto? Aí a galera também, que era a favor: menina, você vai comer a minha Bíblia. Oxi. Ela aí. Então, fica aí comigo. Então, veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Deus segue decididamente a Absalão. E você acha que ia ficar? Não, 1 hora ali, a notícia ia chegar até Davi. E assim aconteceu, assim chegou. E aí veio esse mensageiro a Davi e disse: Davi, a galera... Peraí. Essa minha filha. Eu vou te falar um negócio. Ela derrubou até minhas coisas. Então, aquela mensagem chegou. Agora tem 3 pessoas aqui comigo, gente. Ô, gente, dá licença. Eita. Depois eu mostro pra vocês aqui. Todo o povo de Israel seguia ali Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele: sai. Em Jerusalém. Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então Davi, ele resolve que ele vai fugir. A notícia de que ele estava reunindo umas pessoas chega do golpe lá, e ele resolve que ele vai fugir com extrema urgência para poder se salvar aí de Absalão. Porque afinal de contas ele estava caindo no gosto das pessoas, né? Então ele temia por isso. Então ele assim foi. Os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para que tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei e toda a sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Então ele foi embora ali e deixou algumas pessoas cuidando do reinado, porque ele sabia que 1 hora Absalão ia chegar. A casa podia estar vazia, mas sem ele como rei, mas nem tanto, não abandonada. Verso 17. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Então, tinha uma galera também que estava a favor dele, né? Tinham servos fiéis que estavam com ele. Né? Fala que todo o povo saiu com ele. Então, ele também tinha aliados. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens, olha, era bastante gente, que o seguiam de Gate, passaram diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Lembra dos 300 lá? Dos homens de Davi? Não, os 300 são de Gideão. Mas tem a galera também da caverna que estava lá com Davi, né? Os homens de Davi, então eles tinham também alguns desgarrados. E aí, a Itai, ele pede para que ele fique, né? Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaquejar, quando eu mesmo não sei para onde eu vou? Volta, pois, e faze voltar os teus irmãos contigo. Contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei:
tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor seja para a morte. Ele decidiu que ele ia com ele, e seja para a vida, lá estará também o teu servo, eu vou onde você estiver. Então disse Davi a Itai, vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho de deserto. Então a galera vai marchando ali, chorando, pranteando, lamentando, por ter que abandonar aí suas casas, o reino e tudo que eles possuíam. Mas era isso, né? Ou a vida deles. E aí Tai, esse que a gente leu, ele declara fidelidade a Davi. Agora a gente vai ver a aliança, a arca da aliança e a confiança de Deus em Davi. Eis que Abiatar subiu e também Zadoque, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança. Puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então ele fugiu. Só que ele não é besta, né? Ele levou a arca de Deus com ele. Ele levou a presença de Deus com ele. Então disse o rei a Zadoque, que provavelmente eram os levitas, né? Torna, ou então sacerdote, torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver, assim a arca como a sua habitação. Ele simplesmente fala assim, olha, a gente está levando a arca, mas eu nem sei para onde que eu estou indo, eu nem sei o que eu vou fazer, eu nem sei como que vai ser. Então, eu prefiro devolver, eu prefiro confiar em Deus. Ele foi comigo até então, ele foi comigo quando Saul me perseguia, ele vai ser comigo agora quando Absalão me persegue. É melhor devolver ela para Jerusalém, lá ela vai estar segura no palácio, independente de quem assumir. Se ele, porém, disser, no caso, quem for assumir, que era quem? Absalão, né? Não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadoque, o sacerdote. Então, Zadoque era um sacerdote. Ó vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Amiás, Aimás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai, que me demorarei nos vales do deserto, até que me venha informações vossas. Zadoque, pois, Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Então, eis que o sacerdote resolveu voltar, assim como o rei ordenou, e levou consigo aí a arca do Senhor. Capítulo 30. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta, caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então todo mundo ali triste, né, naquela situação. Então fizeram saber a Davi, dizendo, Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Ele não acreditou. Por quê? Aitofel era do conselho de Davi. Lembra que a gente viu lá no versículo 12? Só que lembra como a gente falou que era na simplicidade que ele convencia as pessoas. As pessoas nem estavam entendendo direito o que estava acontecendo. Elas simplesmente começaram a seguir Absalão, porque Absalão julgou a favor delas, mas elas não tinham real intenção, não sabiam a real intenção
do que Absalão pretendia com isso. E aí Davi responde: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ele era meu conselheiro, então faz com que os conselhos dele não sejam coerentes. Verso 32. Uzai, o amigo de Davi, e a estratégia contra Absalão. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costuma adorar a Deus, no alto do monte, né? Eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Estava todo mundo triste, né, com a situação. Disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes, servo de teu pai, assim agora serei teu servo. E dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Resolve que Uzai vai retornar e vai confundir aí aos conselheiros lá de Absalão. E ele vai ser tipo um espião ali no meio daquele pessoal lá em Jerusalém. Ele recebe essa missão. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, que eu já mandei, né? Sacerdotes, os dois. Todas as coisas, pois, que ouvistes da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Vocês, o que ficarem sabendo, vocês informam os sacerdotes, e o sacerdote vai arrumar um jeito de informar para mim. Descarregou. Eu não sei até quando você ficou ouvindo aí em silêncio, né? Que agora que eu vi que descarregou. Mas eis que Davi vai subir aí com os sacerdotes e com um dos seus conselheiros chorando. Estava ele com a Arca da Aliança, ele devolve a Arca para Jerusalém e ele planeja aí que Zadok e Abiatar, que são dois sacerdotes, mas Uzai vai retornar aí como conselheiro para poder ficarem como espião e de repente aí confundir Absalão e tudo que acontecer ali eles informarem a Davi. 36. Lá estão com eles seus dois filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar, porque meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Então, eis que Absalão agora estava lá na cidade, assumira o trono e tinha agora quem pudesse olhar por ele, né? Quem pudesse ajudar Davi informar dos ocorridos. Mas eis que Absalão ali tinha tomado posse do reino. Continuar aí agora em Lucas. Lucas, capítulo de número 17. Jesus aí vai falar diversos ensinamentos e várias parábolas a respeito de fé, gratidão, perdão, enfim, sabedoria, né? Sempre o mestre ensina com muita sabedoria e relevância aí sobre coisas cotidianas do nosso dia a dia. Primeiramente, ele vai falar sobre escândalos, a importância de você evitar escândalos. A palavra diz assim, disse Jesus e seus discípulos, é inevitável que venham escândalos. Falar, todo mundo vai falar. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. As pessoas falar, elas vão falar sempre. Mas você tem que evitar se colocar em situações que as pessoas venham a falar de você.
Melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazes tropeçar a um desses pequeninos. Então, a sua vida tem que ser um livro aberto e você tem que evitar os burburinhos das pessoas, coisas que as pessoas podem achar algo a seu respeito. Você tem que evitar. Quantas vezes devemos perdoar um irmão? A importância é para a gente corrigir os irmãos, mas também sobre perdoar aos próprios. Diz assim: acautelai-vos se teu irmão pecar contra ti, arrepende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram aos apóstolos do Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e replanta-te no mar, e ela vos obedecerá.